Boa noite a todos. Hoje a gente está aqui mais uma vez para falar um pouquinho do trabalho que é desenvolvido na Clínica Ânima, mas também fazer um papel de divulgação, prevenção e atenção, né, aos pacientes. O pessoal já está todo chegando aí, né? Que bom. A Marta enviou uma solicitação, eu vou aguardar um pouquinho a Eva também. Bom, hoje a gente vai falar. Deixa eu ver aqui. Visualizar a Eva. Essa. Aí. Vai dar certo. Tem outra na ordem. Agora acho que eu sei falar certinho, né? Que bom, a Eva tá entrando agora também. Oi, Eva, boa noite. Tudo bom? Tudo bem. Tudo Tá muito jóia. escuro? Não, tá bom. Tá bom. Bom, não sei, Tá vou bom. pedir pro pessoal dar uma ajuda aí pra gente. Pra mim também, eu acredito, né, que as pessoas também estejam bem, está todo mundo ouvindo também, né? Bom, para quem não me conhece, eu sou Dinalva, eu sou fisioterapeuta também, secretária da Clínica Ânima, e hoje a gente vai estar conversando com a fisioterapeuta. Oi, boa noite, boa tarde. Boa tarde. Ontem lá na Espanha deve estar ainda mais cedo, né? Ou não, acho que é boa tarde. É o momento que a minha sabe falar boa tarde, daí para isso. A gente vai estar conversando com a Eva hoje a respeito de uma outra formação sua, né, nas disfunções urológicas masculinas. Então, vou começar do começo aqui, né? Hoje a live é sobre a atuação do fisioterapeuta paciente com câncer de próstata, né? Então, a gente teve aí no mês de outubro, Outubro Rosa, falando da conscientização e da processos de prevenção e atuação, né, dos vários redes profissionais ao câncer de mama. E a gente hoje está aqui para falar do câncer de próstata do Novembro Azul, que é para conscientização e prevenção, na verdade, das doenças masculinas. O câncer de próstata é o mais falado, né? Bom, já vou apresentar aqui a Eva, vou reler para quem não conhece, não viu nas nossas outras lives, está lá no nosso Instagram e também na fanpage do Ânima, mas vou repetir aqui a formação, tá bom, Eva? Tá bom. Ela é fisioterapeuta formada pela Universidade Complutense de Madrid e pelo Centro Universitário Unimetrocamp de Campinas. Pós-graduada em fisioterapia esportiva pela Universidade Complutense de Madrid, em método Pilates pela Universidade Rei Juan Carlos de Madrid e em personal trainer pela Universidade Politécnica de Madrid. Tem curso de fisioterapia conservadora e invasiva na síndrome da dor miofascial, formação na fisioterapia uroginecológica, obstetrícia e nas disfunções urológicas masculinas, né? Eu peguei alguns dados aqui, Eva, basicamente do INCA. Oi, Edvinho, lá, estamos te dando uma Eva. Legal, bem-vindo, gente. Bem-vindo a todos, estão participando mesmo. O câncer de próstata, ele é o segundo mais comum entre os homens, ficando atrás apenas do câncer de pele, não melanoma, né? E ele é considerado um câncer da terceira idade, já que 75% dos casos ocorrem, né, para pacientes acima de 65 anos de idade, né? E no Brasil, eu acho que é a segunda causa de mortalidade, ficando atrás das doenças cardiovasculares. Nelly! Boa noite, Nelly! Saudade! Então, fica atrás apenas das doenças cardiovasculares, né? E como eu fiz uma chamada hoje de manhã, são 1,3 milhões de novos casos no mundo, né, nesse ano, e no Brasil são mais de 68 mil novos casos, né? E o fisioterapeuta tem uma atuação bastante importante, né, na divulgação, na prevenção, é isso que a gente está fazendo, a gente falou bastante sobre prevenções nas outras lives também, né? Mas quando o paciente é submetido, principalmente a um processo, né, de cirurgia para retirada do câncer da próstata, e para falar, então, todos esses aspectos, está aí a nossa especialista, a Eva.
que tem aí a atuação, tem a formação, mas é tempo de atuação aí na área, né? Então, de novo, Eva, começando do começo. Bem-vinda e vamos lá, o que é próstata, qual é a função, como que vai, né? Vai por aí afora. Eu acho que o começo melhor seria explicar o que é a próstata, para todo mundo estar já entendendo bem de onde que a gente está falando. Porque eu vi, Falando. lendo, claro, está me ouvindo, né? Sim, sim. Eu vindo a live, eu já revisei algumas pesquisas, não? E eu vi uma que me chamou a atenção, que era uma pesquisa feita em Reino Unido, que falava que o 20% dos homens não sabia que tinha próstata, quando se fez a pesquisa sobre essa questão informativa. Então, eu imagino que tem gente que não sabe onde está a próstata. Se não sabe Tá. que tem, não deve saber por onde que anda. Então, vamos lá. Vamos explicar isso. A bexiga, não? E a uretra, que é por onde a gente faz o xixi, justo embaixo da bexiga está a próstata. Inclusive a uretra atravessa a próstata. Então faz uma função, na verdade forma parte do aparato urinário, mas a função fundamental dele é na função sexual. Então eu vou explicar um pouco o que a próstata faz. Onde que ela está é bem embaixo da bexiga, não? Bordeia a uretra, que por isso a gente vai falar dos sintomas que começam a aparecer quando começa a dar problemas, estão relacionados com o aparato urinário. Depois eu vou falar um pouco disso, terminar de explicar a questão da próstata. Então, ela está ali, a uretra passa pelo meio e dos testículos os ductos deferentes, eles, se minha cabeça fosse a bexiga, eles vão passar por cima da bexiga e eles entram por trás dela, tem as vesículas seminais, e tanto o conteúdo do ducto deferente, os espermatozoides, como das vesículas seminais, que é o líquido seminal, junto com o líquido que produz a próstata, que se chama líquido prostático, esses três elementos saem pela uretra na ejaculação. Então, a próstata tem uma função muito importante nessa função, porque o líquido prostático ele faz que os espermatozoides se liberem do líquido seminal depois de uns 4 a 5 minutos que ele foi expulsado, supostamente quando já vai na vagina buscando o óvulo. E o líquido seminal vai ajudar a que o espermatozoide se mova melhor, tenha um melhor ambiente. Então, esses três produtos, espermatozoide, líquido seminal e líquido prostático, são os que vão sair na ejaculação. Outra coisa importante, função da próstata, é que na hora da ejaculação, você vê que a uretra é por onde sai o xixi e também é por onde sai a ejaculação. Então, a próstata, na hora da ejaculação, ela faz uma contração junto com a musculatura do assoalho pélvico e ela fecha a entrada da bexiga, para aí não sair as duas coisas ao mesmo tempo. Então, ela tem essas funções. Isso seria um pouco, eu acho, assim, de jeito simples, a explicação que eu daria da próstata. Perfeito? Então, eu vou explicar um detalhe anatômico para muitas questões depois da cirurgia, como a gente falar. A próstata tem muito pouco espaço. A uretra quase não tem nada de distância. Então, quando às vezes fazem a retirada da próstata, eles acabam pegando essa parte que eles chamam de esfíncter proximal da bexiga. E isso pode provocar mais incontinência urinária, que esse é um dos problemas que vai dar a cirurgia de próstata, que vai ter atuação fisioterapêutica, pela proximidade da bexiga e pela própria localização dele. E depois, tem uns feixes neurovasculares que eles bordeiam a próstata, e quando se faz a cirurgia, muitas vezes se tira nesses feixes neurovasculares. Então, isso não só vai afetar a próstata, onde vai todos esses feixes, vai ficar cortada um pouco essa comunicação neurológica. Então, isso também vou falar depois, na hora das possíveis abordagens cirúrgicas,
pode afetar mais ou menos ao desenvolver As problemas. disfunções. E, Eva, como é que, assim, quando a pessoa... Porque a gente verifica, assim, conforme há uma patologia da terceira idade, né, isso pode acontecer antes até dos 60 anos de idade, como que a pessoa, como que o homem percebe, né? Tem sintomas específicos, quando tem sintomas já está avançado, está no início, como que é esse processo de descobrir? Tá. Então, o que eu falei, os É o Gabriel. sintomas que vão aparecer, É. os sintomas que... Eu já sei quem que é. Legal, gente, legal, bem-vindo. Quando começa a próstata a crescer, porque ela cresce naturalmente ao longo da vida, só que às vezes ela cresce mais, então pode ser uma hiperplasia benigna, ou pode acabar desenvolvendo. Mas ela cresce para fora e ela cresce para dentro, então ela vai fechando a luz da uretra. Então, os sintomas podem ser, por exemplo, que a pessoa A tenha... luz é o buraquinho da mangueira no meio, né? Vai fechando esse canalzinho. Exatamente. Então, o que pode acontecer? Primeiro, na hora de fazer xixi, a pessoa tem recitação. Significa que a pessoa parece que vai fazer e demora um pouco em sair o jato. Esse é um sintoma que pode estar relacionado. Outro sintoma é que a pessoa vai com mais frequência ao banheiro. Tem um aumento da frequência miccional. Outro sintoma pode ser que a pessoa tenha... Deixa eu pensar. Que eu agora... Deixa eu ver, que eu até anotei aqui assim. Não esqueci nenhum. Ela pode ter também o... Pode falar. Frequência, que a urgência, ela é a sensação de vontade urgente de ir ao banheiro. Parece que você não consegue segurar a vontade. Então, parece que você tem que ir meio correndo o som daí vai estar um pouco baixo. Vou falar mais cedo. Obrigada, Vânia. Recitação, ou os sintomas que podem dar recitação, da frequência, que você vai com mais vezes ao banheiro, ou urgente. A urgente é que você vai com muita vontade, que parece que você não chega. Esse é um sintoma que acontece bastante também na mulher, não é tão comum no homem. Então, quando começa a aparecer esse sintoma, já é uma questão mais estranha. Tem tratamento, tanto para a mulher quanto para o homem. Se for o caso da próstata, primeiro tem que resolver se era essa causa ou se são outras coisas, mas isso é um aviso. E um jato fraco com gotejamento. Parece que o jato não sai direto, que ele vai meio aos poucos. Sai um pouco, sai um pouco. Então, isso seriam já sintomas de alarme. Outro último que eu acho é a sensação de não esvaziar completamente a bexiga. Que você faz o xixi, se levanta, vai fazer outra coisa, parece que você ainda tem vontade. Então, esses são sintomas que podem estar relacionados com esse possível fechamento da mangueirinha. Mas podem ser outras causas, pode ser plasia benigna de próstata, pode Não ser só uma necessariamente... inflamação. Não precisa necessariamente ser o câncer, né, de próstata, porque às vezes a pessoa pode, eu estou com dificuldade, não, estou indo muitas vezes, chegar num diagnóstico de câncer de próstata tem etapas, né, então esse pode ser, né, um pouquinho os sinais. Tem o famoso exame, né, PSA, né, que é sugerido aos homens fazerem depois de uma determinada idade, né, se tem casos na família, mais cedo também, né. O antígeno prostático, que é um antígeno que a próstata produz normalmente, acho que 4 nanogramas por mililitros é O normal. Parece muito alto, significa que alguma coisa pode ser uma hiperplasia benigna de próstata. Então, se aparecem os sintomas, a PSA está dando alta, qual que é o próximo passo? A pessoa vai fazer um ultrassom, uma ecografia, para ver como está
também se faz o toque retal para ver se está sensível à palpação, porque a bexiga está na frente, o recto está atrás e a próstata está aqui. Então, quando você introduz o dedo pelo ânus e você palpa em direção à frente, você pode palpar a próstata. E se ela está dolorida, aí esse é outro sinal de aviso. Então, o toque retal se faz a PCA, esses sintomas também avisam, faz ecografia. Tudo isso fala que a coisa está suspeita, vamos fazer uma biópsia. Então, vamos biopsiar e vamos ver o que está acontecendo ali dentro. E aí vamos ver se é uma hiperplasia benigna, se é um câncer pequeno, se é um câncer maior. E vamos ver se precisa ou não da cirurgia. Eu acho importante até ressaltar um pouco, isso foi até uma questão do INCA, que eles falam de não aconselhar, fazer para preventivo, porque isso pode levar a induzir a pessoa numa ansiedade, por exemplo, quando um exame de PSA dá alterado, né, de todos que dão alterado, só 25% pode ser um caso de câncer de próstata. Por isso que tem que ter uma combinação de exames, na verdade, e a conclusão final vai ser feita pela biópsia, né? Mas até chegar na biópsia tem todo um processo que tem que dar errado ali no meio, tem que mostrar sinais diferentes. Então, todo mundo já fica assim, meu PSA deu alterado, e aí, né? Não. Tem que ver outras coisas e é discutir muito perto essa parte com o urologista, né? Com o médico, para ele ir orientando, né? Nesse sentido. Eva, e aí, identificou que tem alguma alteração, por exemplo, no caso da hiperplasia benigna, que já pode ter esses principais sintomas que você colocou iniciais, né? O fisioterapeuta, ele atua nessa área também já, ou ele só vai atuar mesmo quando tiver um diagnóstico fechado de câncer, por exemplo? A atuação do fisioterapeuta, igual que a gente falou no câncer de mama, tem primeiro toda essa parte preventiva, informação, divulgação. Uma coisa que a gente fala um pouco já de que está acontecendo, mas para falar um pouco antes, a prevenção mesmo, o único que está meio demonstrado, porque tem muita pesquisa com coisas que nada é conclusivo, é atividade física e alimentação. Só para insistir nessas duas coisas. É muito importante se alimentar bem e atividade física. Isso está relacionado não só com o câncer de próstata, mas outros cânceres, como o de mama, que a gente já conversou nas outras lives. Então, tá. Qual que era a pergunta que eu só queria insistir? O fisioterapeuta. Prevenção seria tentar insistir nesses aspectos. Quando aparece uma hiperplasia benigna de próstata, por exemplo, eles vão tentar trabalhar com um medicamento, porque a testosterona, ela se transforma em uma outra, um produto. E o que eles fazem, esse outro produto, é o que aumenta o tamanho da próstata. Então, dá um medicamento para inibir essa formação, tá? Desse outro produto que aumenta o tamanho da próstata. Com esse medicamento, você está mexendo na testosterona, então já podem acontecer disfunções sexuais, podem acontecer disfunção erétil, pode acontecer problemas relacionados com a questão da testosterona e a disfunção sexual. E aí tem a atuação do fisioterapeuta. O fisioterapeuta atua nas disfunções sexuais, não só por conta de, por exemplo, tomar esse medicamento, mas a pessoa pode ter por outras razões. Tá. Então, aí já está entrando o terapeuta. Depois, se a pessoa precisa fazer cirurgia, dependendo do tamanho do câncer e quanto eles tenham que tirar, às vezes eles só fazem uma cirurgia via uretra, que se chama reseção transuretral. Então, via uretra, eles raspam um pouco a próstata que está crescida para eliminar esses sintomas que possa ter. Então, aí normalmente não dá problema de incontinência urinária, por exemplo. Então, aí o fisioterapeuta já não faria muita coisa. Mas quando a cirurgia tem que tirar a próstata, quanto maior essa cirurgia, porque tem que tirar mais, aí vão aparecer com muita certeza incontinência urinária e disfunções sexuais.
E aí entra o trabalho do fisioterapeuta de novo. Tá. Então, seria nessas abordagens onde ele poderia entrar. Então, quando o paciente ele recebe, por exemplo, o diagnóstico, fechou o diagnóstico, ele tem câncer de próstata, e a indicação é cirúrgica. Aí o profissional, o fisioterapeuta, ele pode atuar tanto no pré-operatório, né, como no pós-operatório. Eu lembro que você comentou da importância que se tem, né, assim, de atuar no pré para uma boa recuperação posterior até, né, caso aconteça sequelas, né? O pré-operatório é o grande questionado sempre por muitos médicos, mas tem pesquisas, e eu estava revisando, que eles começam, porque o tratamento de fisioterapia vai se basear muito em exercícios de fortalecimento da musculatura do assoalho pélvico. Então, se a pessoa aprende a fazer os exercícios antes da cirurgia, com as sensações normais, com o tecido normal, é mais fácil que a pessoa, após a cirurgia, com todo o tecido mexido, com cicatrizes, a pessoa consiga fazer essas contrações sem ter, tipo, aprender uma nova habilidade motora em condições normais é melhor e mais fácil do que aprender quando você já está lesionado pelas cirurgias. Eva, tem uma pergunta em espanhol aí, você lê porque... Preciso ter aula de espanhol agora. E isso a gente já conversou, você e eu, que se é normal que o médico recomende fisioterapia quando detecta no câncer. Não é tão normal. Não é comum, né? Às vezes, porque a gente vai falar, por exemplo, para a disfunção eréctil, a primeira linha de tratamento é um remédio que aumenta a vasodilatação, o sildenafil, não sei se vocês conhecem, ou um tipo de remédio que se toma, parece que é a única opção que os médicos às vezes veem. E os exercícios de assoalho pélvico, esse trabalho de fortalecimento, ele é muito importante também, só que às vezes se esquece. Mas, então, as pesquisas que eu vi que começava antes de 1 a 4 semanas antes da cirurgia. O objetivo dela... Contou um pouquinho, Eva. Deixa eu só... 2 semanas antes da cirurgia, que seria uma indicação, por exemplo, para iniciar. Não, de 1 a 4. Tem pesquisa que começa uma semana antes, tem pesquisas que começam 2, 3 ou 4. Tá. As que começam uma semana antes já dão melhores resultados depois da cirurgia enquanto a recuperação. Acelera a recuperação da incontinência urinária, por exemplo, se a pessoa vai demorar em recuperar normalmente 1 ano, a pessoa pode se recuperar em 6 meses ou menos tempo. E melhora a gravidade da incontinência urinária, é decir, o que ele perde de urina, ele perde quando faz esses exercícios. E se a pessoa começou no pré-operatório, melhora antes do que se começar depois. Então, realmente faz sentido. Não é só para aprender uma nova habilidade motora em condições boas e ser mais fácil o exercício, mas também porque você vai se recuperar antes. Então, isso que é importante. Eu lembro quando você estava falando também, né, que a gente comentou na live sobre o câncer de mama, né, a atuação, né, assim, trabalhar, né, a musculatura, seja do assoalho pélvico, fazer como uma atividade física mais ampla, a gente está, na verdade, sempre se prevenindo para caso aconteça alguma coisa, né, a gente está com um corpo mais saudável e podendo ter uma resposta muito melhor ao procedimento, que às vezes é minimamente invasivo, às vezes ele talvez seja um pouco mais agressivo, né? Então, volta aí sempre a fazer atividade, né? Não só naquele 1 semana ou 4 meses, ou 4 semanas antes, né? Que é sempre importante. Às vezes fica mais direcionado o trabalho, mas ter uma condição saudável para acolher, né, esse momento é importante, né? Sim, com certeza. É que com 4 semanas você já está preparando os exercícios de assoalho pélvico, mas essa preparação do corpo inteiro é cada dia da nossa vida, com certeza. Ô Eva, e no pós-operatório, né? Aí o paciente precisou passar pela a prostatectomia radical, né?
como que é o processo, onde que o fisioterapeuta começa a atuar? Porque ele sai muitas vezes com uma sonda urinária, né? Fica aí uma semana. Quando que pode iniciar os exercícios? Quando que aparecem os sintomas ou as sequelas da cirurgia? Eles saem com sonda sempre, porque imagina, você tirou uma parte da uretra. Quando você tirou a próstata, você tirou a uretra prostática que atravessa que passa pelo meio da próstata. Então, a uretra tem que voltar a se reconstruir. E eles ficam com sono um tempo. Não sei se são 2 semanas, 3 semanas, mas ficam umas semanas que tem que usar a sonda. Quando se faz a retirada da sonda, nas pesquisas começam logo após tirar a sonda. Mas eu lembro meu professor do curso que eu di, que ele insistia muito, ele era o Dr. Meldaño, e ele falava, as pesquisas começam após retirar a sonda, mas o razonável, o mais sensato seria começar depois de 15 dias de retirar a sonda, para a pessoa ver um pouco qual é a condição que ele ficou, porque, por exemplo, se tirou a sonda e a pessoa perde muita urina no primeiro dia, tem muita incontinência, isso já é um aviso de que provavelmente vai ser mais grave a incontinência, depois que ele vai desenvolver, porque a incontinência urinária muitas vezes ela vai se resolver sozinha, espontaneamente. Então, por isso, também tem esse debate de se fazer ou não fisioterapia, porque a pessoa vai se recuperar muito provavelmente sozinha, só que talvez vai demorar 1 ano ou até 2 anos se recuperar. E nem todo mundo se recupera espontaneamente. Então, o ideal é começar o quanto antes, mas também, se não pode ser após retirar a sonda, pelo menos 15 dias após retirar a sonda, já começa. Já começou a fisioterapia. Tá, e como é que é essa, assim, como é que você sabe como tem que trabalhar com essa pessoa, a avaliação desse paciente, né, assim, você falou assim, que logo em seguida, sabe, pode ter uma perda urinária muito grande, depois de 15 dias está menor, quanto que a gente precisa de informação, quais são as informações que você colhe aí, para a gente ter uma ideia, né, de como que vai atuar aí o profissional. Tem vários testes para valorar a gravidade da incontinência urinária, não? Tem, por exemplo, um teste que se chama o PAT test, que são as compressas que eles têm que usar para a perda de urina. Aí eles pesam essa compressa para ver quantas gramas que pesa. E aí tem uma escala de valoração que eu também até anotei para falar os exatos, a continência. Também um pouco depende de o que a pessoa considera uma pessoa continente, porque talvez você pense uma pessoa continente, uma pessoa que não tem nenhuma perca, mas, por exemplo, menos de 2 gramas em um PAT test, que esse teste vai medir a compressa de 24 horas, menos de 2 gramas é considerado a pessoa continente, por exemplo. E tem uma perda. Então, a ideia da continência é um pouco relativa. Aí, se a pessoa tem nessa pesar a compressa, não vai ser uma, porque ao longo do dia vai ter que trocar várias vezes. Você vai pesando 24 horas. Se tem menos de 50 gramas, é considerado incontinência urinária leve. Se tem 50, 249, é moderada. E se tem uma perca de mais de 250 gramas de urina, aí é considerado uma incontinência grave. Então, lógico que quanto mais grave, logo antes de começar, mas para mim seria todo mundo começar, porque você já vai se prevenir caso você tiver. Também mal não vai fazer, não tem um efeito secundário negativo, o que a gente faz na fisioterapia. Então, mal não vai fazer, já vai se prevenir. Já vai. Se for uma incontinência, tem que começar logo mais motivado, porque a motivação é importante. Então, às vezes você faz o PAT test de 24 horas e às vezes você faz um PAT test de menos horas, mas esse de 24 horas é um pouco mais aceito,
Porque tem gente que, por exemplo, perde mais urina no final do dia, porque a pessoa já está mais fadigada, a musculatura está mais fadigada, e às vezes ela é continente de manhã e à tarde não é continente, essa pessoa. Então, por isso que esse partes de menos horas não é tão fiável como o de 24 horas. E outro famoso teste, uma avaliação que eu gosto de fazer, e eu até animo a todo mundo a fazer mesmo sem problema, é o calendário miccional. O calendário miccional é um calendário que você vai marcar tudo em um dia, tudo que você, as horas que você foi no banheiro e todos os líquidos que você ingeriu, a cada hora que você fez, e também vai anotar quando teve perda de urina, se teve muito, pouco, médio, aproximadamente, e se você teve vontade ou não urgente de ir ao banheiro, que aí já vamos ir valorando várias coisas. Então, os calendários miccionais, às vezes fazem de 3 dias, porque um dia às vezes pode variar, às vezes se pode fazer de 7 dias. E é muito comum que, após retirar a sonda, eles já mandam um calendário de 7 dias para, tipo, ter uma partida e poder com depois do tratamento, mais para frente, ver se melhorou ou não melhorou. Porque tem coisas que a gente não percebe se não fica anotando. Ah, eu fui no banheiro 15 vezes, você nem percebe, e não tem que ir tanto. Então, tem que ver, marcar, registrar isso. E aí o fisioterapeuta, então, de posse desse calendário, por exemplo, ele chega, o paciente chega, às vezes já chega até com um calendário, que foi uma orientação, e aí ele tem que identificar como que ele vai saber onde atuar, né? Como atuar, na verdade, com um profissional, com um paciente. Por exemplo, uma das coisas que a gente avalia nos calendários são as micções preventivas. Isso serve para mulher e para homem, tá? Uma micção preventiva, você vê porque você vai anotar do lado de quando você teve uma micção, o que você estava fazendo também. Por exemplo, eu fui no banheiro porque eu tinha que sair de casa, mas não necessariamente eu tinha vontade de fazer xixi. Ou eu fui no banheiro porque eu ia entrar numa aula, ia ser uma hora e não queria ir no meio da aula. Então, isso são micções preventivas. E muitas vezes você já faz meia hora, você não tem vontade, mas você vai para prevenir. Isso está errado. Isso não é para fazer porque você altera a fisiologia da bexiga. Ela se enche, o assoalho pélvico está contraído, depois quando vai fazer xixi, o detrusor contrai, o assoalho relaxa. Então, tem uma dinâmica que quando você vai no banheiro sem que a bexiga esteja cheia, você vai alterando. Pode provocar hipersensibilidade na bexiga e dar essas urgências miccionais depois, mais para frente. Então, se já fica uma micção preventiva, já conta tudo isso. Se a pessoa já sabe porque assistiu essa live, melhor, já vai estar já sabendo. Vai fazendo. E daí a gente vai entrar com um programa de exercício. Na verdade, a gente vai valorar a musculatura, se ela está forte também, e se ela aprendeu já a usar porque fez um pré-quirúrgico melhor. Se ela não aprendeu porque não fez um pré-quirúrgico, você vai, nessa hora da consulta, você vai ensinar ele a fazer os exercícios, a fazer corretamente. Tem vários então, para incontinência... Então, para incontinência urinária, né, quando a pessoa tem essa sequela da incontinência urinária, vai passar por esse processo de todo esse diário, todo esse histórico de micção dele, aí vai ser feita uma avaliação da como que ele tem consciência e como que está a musculatura desse paciente, né, para ir traçar a conduta mesmo do tratamento, né? Sim, exatamente. Porque a gente falou antes dos feixes neurovasculares que bordeiam a próstata, não? Essa é a inervação do sistema nervoso autônomo. E a musculatura do assoalho pélvico, que ajuda no fechamento do esfíncter distal, a gente falou do proximal, que às vezes é afetado na cirurgia, mas ainda a gente tem outro esfíncter distal que tem a ver com a musculatura do assoalho pélvico, que é voluntária. Então, e a inervação dele vem por outro caminho, pelo nervo pudendo.
Então, mesmo que eles tirem essa parte da inervação, você tem uma outra inervação e por isso que é tão importante contrair, trabalhar a musculatura do assoalho pélvico, porque você de alguma forma está suprindo o que você pode ter machucado na cirurgia. Então, vamos avaliar como está essa musculatura, vamos avaliar a força dela, tem um teste de balanço muscular, como tem todos os músculos, e aí se a pessoa pode ter zero contração, contração fraca, contração perceptível, mas não contra a resistência, contração contra uma resistência pequena. A resistência são nos dedos. A gente coloca os dedos, tenta separar e ver se a pessoa tem força ou não tem força. No caso do homem, esse balanço muscular se faz via anal. No caso da mulher, se faz via vaginal. Mas é o mesmo teste. Você consegue avaliar de 0 a 5 qual é o balanço muscular que essa pessoa tem. Depois, vai avaliar a resistência muscular. Então, quantos segundos que a pessoa consegue manter a contração? De 0 a 10. Aí você vê quando a pessoa começa a soltar, porque às vezes ele contrai, solta um pouco, volta a contrair. Aí isso Não é quanto conta. que ele consegue. E aí, é que sempre acontece isso na primeira tentativa, daí na segunda você explica e a pessoa faz direito. A pessoa percebe que ela descontraiu, né? Mas então, é muito importante essa comunicação. O fisioterapeuta, uma das coisas mais importantes que ele faz é ajudar a ganhar essa consciência corporal. Porque ele vai te falar, não, contrai mais ou menos, ou mantém. Se você vê que a sua respiração não está, se você está fazendo uma apneia, você está segurando o ar, vai te indicar que você respira de um jeito ou do outro. Então, ele vai estar te assessorando para depois marcar os exercícios que você vai fazer todo dia, que vai depender dessa avaliação. Se a pessoa, por exemplo, no teste de resistência, consiga segurar 6 segundos, você vai estar mandando séries de 6 segundos. Não vai mandar 10 segundos porque a pessoa vai estar se fadigando demais. Aí você então vai colocar um tratamento apropriado na questão dos exercícios, com essa avaliação. Mas vou falar de outros tratamentos ou de outros elementos que o fisioterapeuta às vezes usa, que é o biofeedback. O biofeedback é um feedback, por exemplo, o fisioterapeuta é também um feedback verbal, ele vai falar o que ele sente e a pessoa vai interpretar. No biofeedback, coloca um eletrodo ou um balão de pressão dentro do ano e a informação da contração vai aparecer em uma tela. Aí a pessoa vai estar vendo uma imagem de a contração dele. Feedback visual. A pessoa vai ver que quando sube a linha, a pessoa está contraindo e quando perde a força, vai descer a linha. Então, ele vai estar tendo esse... E aí faz a leitura desse tempo ali e dessa resistência, né? Outros feedback que eu já trabalhei com eles que são luminosos. Tem umas luzes assim, em um cantinho, que são mais portáteis, porque às vezes as pessoas treinam em casa com eles, e quanto mais contrai, se ilumina mais luzes. Aí, quando menos contrai, se ilumina menos. Mas essa é a ideia, que a pessoa entenda de uma forma visual ou auditiva, faz um barulhinho, faz menos barulhinho. E pode estar fazendo. Normalmente, o biofeedback, o uso mais sutil dele é para o aprendizado da contração. Porque uma vez que a pessoa aprendeu a contração, é mais confortável fazer normal, sem nada. Sem nada, né? Sentado, deitado, em várias posições vão fazer esse exercício. Então, o biofeedback é um elemento que o fisioterapeuta pode usar para se ajudar nesse aprendizado. E depois tem também a eletroestimulação. A eletroestimulação é uma ideia parecida com o feedback. Você vai colocar um eletrodo anal e a pessoa vai receber uns choquinhos para ajudar na contração. Normalmente você vai pedir uma contração junto, ou a eletroestimulação ajuda para as pessoas que não conseguem contrair todas as indicações do fisioterapeuta. De um monte de indicações não conseguiu contrair. Não conseguiu contrair com o biofeedback. Daí você vai entrar na eletroestimulação para que a pessoa acorde essa região.
e saiba onde está, e senta a contração, e aí vai reforçando isso. Então, às vezes, você usa a eletroestimulação, especialmente para esses casos, faz mais sentido, porque senão, depois o importante é você treinar todo dia. Então, você vai para casa e todo dia vai fazer os exercícios, que vai depender muito, por exemplo, tem pesquisas que vão mandar 3 contrações máximas, 3 máximas, em 3 posições por dia. Daí tem outros que fazem uma coisa um pouco mais longa. São 45 contrações divididas em 3 séries, então 3 de 15, mais curtas, também máximas, em várias posições. Depois tem outras pesquisas que vão incluir, que eu recomendo, por exemplo, na hora de fazer um esforço, você colocar uma contração no assoalho pélvico. Você vai pegar um peso, você contrair o assoalho pélvico. Você vai tossir, você contrair o assoalho pélvico. Então, toda essa educação, incluindo a postura também, porque não é só a contração, mas a postura, quando a gente está bem alinhado, a musculatura do assoalho pélvico e o abdômen funcionam melhor do que quando a gente se dobra. Então, postura, contração, e você vai estar ajudando a evitar essas perdas e a ir educando a esse assoalho pélvico. Na caminhada, às vezes se pede uma contração submáxima. Você não vai estar apertando o máximo, mas você vai estar com um ligeiro contração consciente enquanto você caminha, porque às vezes as pessoas perdem urina, o que mais se comenta é na caminhada, ao sentar e ao levantar, daí você perde uma contração quando você perde uma contração quando levanta. E no final do dia, a gente começou no começo, comentou no começo, que às vezes a musculatura vai cansando no final do dia quando tem a perda de urina. E aí não tem tanto o que fazer, tem que ir treinando pouco a pouco para ir fortalecendo um pouco mais. E o tratamento, assim, você comentou que ele começa, né, por volta de 15 dias depois que retira a sonda, seria aí uma condição ideal para começar. E ele é um tratamento de longo prazo, é um tratamento, assim, mais curto, alguns meses? Como que é mais ou menos a evolução? No caso da incontinência, né? O ideal da incontinência é você estar acompanhando até que a pessoa fique continente. Então, tem gente que vai recuperar a incontinência em 1 mês, em 2, em 3, em 6, em 1 ano. Então, o ideal é você, pelo menos, fazer um acompanhamento. Tipo, você vai ver 1 vez por semana ou cada 2 semanas, e você vai estar fazendo os exercícios em casa, mas eu vou estar conferindo se você ganhou força, se você ganhou resistência, se às vezes cada 2, 3 meses a gente vai repetir o calendário miccional para ver como está melhorando. Então, seria um pouco isso. Você vai até que a pessoa fique continente, porque às vezes não resolve só os exercícios de assoalho pélvico. E aí, porque pode ser que a pessoa tenha, junto com a incontinência urinária pela própria problema da cirurgia, que mexeu anatomicamente, que as inervações foram afetadas também, pode ser que a bexiga tenha ficado hiperativa, a bexiga hiperativa, por várias coisas, pela cirurgia, porque você começou a fazer micções preventivas, e aí essa vontade urgente de urinar não se resolve só com exercícios. Você tem que entrar em outro tipo de tratamentos diferentes, que, por exemplo, seria a neuromodulação do tibial posterior, ajudaria, que é como uma eletroestimulação, porque não é na região pélvica, é na região da perna. O tibial posterior, ele comunica de alguma forma com a inervação da bexiga. Então, quando você eletroestimula pelo tibial posterior, você retroalimenta e você normaliza um pouco essa hiperatividade do músculo da bexiga, do detrusor. Então, às vezes, não é só uma coisa. Por isso que você tem que ir acompanhar para ver até onde vai, se recupera só com isso, se vai precisar umas outras abordagens. Mas e tem outra sequela, né, que não sei se vem aí exatamente associada, pode ser uma ou outra, quando acontece as duas juntas também, que são as disfunções eréteis, hipererétil, né, não eréteis, que pode ocorrer também após, né, a prostatectomia radical.
E aí o profissional fisioterapeuta também pode estar atuando, né, nessa área, e Sim. vai na mesma linha da incontinência, e acontece as duas coisas, o paciente teve as duas sequelas, como que trabalha isso, ou só teve uma? Nas disfunções sexuais, na disfunção eréctil, eu comentei um pouco antes que a primeira linha de tratamento é um fármaco, que são os fosfodiesterase 5 inibidores, que talvez as pessoas conheçam os nomes comerciais, que são sildenafil, tadalafil, que eles são usados comumente para ajudar nas disfunções erécteis, mesmo sem problema de próstata. Então, essa é a primeira linha de tratamento. Só que o problema, eles ajudam a vasodilatar, porque a gente tem que entender um pouco como que funciona a ereção, não? A ereção é um mecanismo que tem muito a ver com os vasos sanguíneos. Chega sangue no pênis, daí enche e daí fecha a saída da sangue da fisiador, e daí fica rígido, ou deveria acontecer isso. E a musculatura do assoalho pélvico, ela também ajuda a evitar que a sangue saia. Então, ela também ajuda a controlar a rigidez. E aí vai entrar um pouco a fisioterapia, ajudando com, de novo, os exercícios do assoalho pélvico. Mas, porque os fármacos que eu comentei, eles ajudam na hora. Eu vi que em 3 meses, todos os dias tomando fármaco ou tomando a demanda, é decir, quando for necessário, mas não todo dia. E os dois davam os mesmos resultados. Mas quando parava no tratamento, não tinha resultados. Tipo, só enquanto você usa isso, porque você ajuda a vasodilatar, mas não está ajudando o mecanismo melhorar. Por que pode a disfunção eréctil acontecer? Porque mexeu em todas essas estruturas, teve uma ideia, os vasos não funcionam igual, os músculos não estão igual. Então, o tratamento ele entra também em trabalhar as aderências, em trabalhar a nível visceral, a nível ligamentário, entra um pouco mais nessa terapia manual também, pode ajudar para liberar aderências e que todo se movimente bem e ajude a esse processo. Então, por exemplo, uma recomendação que se dá é contrair na hora da relação, de querer ter a rigidez voluntariamente, mas para você conseguir contrair, você precisa ter treinado e ter os músculos fortes. Então, tem outros tratamentos, assim, por curiosidade, que se fazem às vezes antes de acudir ao fisioterapeuta, que são os aparelhos de vácuo de pressão. Colocam um aparelho de vácuo para sugar sangue e depois colocam um anel de compressivo na base do pênis. E aí ele fica rígido. Mas também é uma coisa temporária para o momento. Tá. Só que daí você está tomando um fármaco, que às vezes alguém não vai querer tanto tomar um fármaco. Depois, às vezes, no lugar de via oral, se pode fazer via ureter, umas injeções com os fármacos para ajudar na vasodilatação. Mas também é essa questão, mais para o momento. E as próteses de pênis também se usam, existem e falam que dá muito bom resultado de satisfação para o homem e para a mulher também. Então, é importante ter as opções, né? Porque é importante também, igual que a gente falou no câncer da mulher, ver o parceiro, porque nos afeta no relacionamento os dois, não vai afetar só a ele, vai afetar a companheira. O parceiro, né? Vai atuar também. Mas acho que por aí um pouco, não sei se eu respondi sua pergunta. Respondeu, e assim, na verdade, a gente já está assim, quase sem tempo, passa muito rápido mesmo, sempre, né? Muito rápido até. Bastante rápido. Deixa eu ver, eu tinha até uma colocação, porque assim, existe, não necessariamente, né, Eva, todo paciente que foi diagnosticado com câncer de próstata,
ele vai ter que ser submetido, né, a uma cirurgia, porque é uma coisa a ser estudada junto com o médico, uma vez que existem alguns cânceres, né, que são de evolução muito lenta. Então, às vezes, se acomete um paciente que tem uma idade avançada, que vai ter uma evolução lenta, e tem outros procedimentos, né, ou vai fazer uma radioterapia, ou vai fazer um acompanhamento, né, assim, mais... tem um nome para isso, não estou lembrando o nome aqui, eu acho que eu anotei em algum lugar aqui. Mas é basicamente fazer um acompanhamento mais ativo do PSA, do exame de toque, para ver como é que está essa evolução, né? Porque às vezes a pessoa fala, a vigilância ativa, já achei aqui nas minhas anotações, seria vigilância ativa ou a radioterapia, né? Porque, até mesmo por conta de sequelas, uma coisa que eu estava lendo, muitos homens não querem se submeter à cirurgia, sabe dos riscos, sabe tudo isso, mas prefere, né, fazer um procedimento diferente a ter que se submeter a uma cirurgia e poder ter alguma sequela dessa ordem que você trouxe para a gente, né? Para complementar isso, eu vi uma informação interessante que os cânceres de próstata, menos de uns 5% fazem metástase. Tem a ver com isso que você está falando. Sim. Então, por mais que ele esteja ali, a chance dele se espalhar não é muito grande. Então, e não é tão comum tirar, por exemplo, os gânglios inguinais, que nem no gânglio da mulher, no gânglio axilar, quando é o câncer de mama. Que não é tão comum essa metástase, que provavelmente tem a ver com isso que você está comentando. Ver que estruturas estão sendo afetadas, se vale a pena fazer ou não, colocar na balança. Isso tem que ser acompanhado junto com... E é importante também o profissional, né, da fisioterapia que está, às vezes, atuando em outras áreas, aí você recebe um paciente e fala, eu tenho um câncer de próstata, vou ter que fazer cirurgia. Não, peraí, né, conversa com o seu médico, fazer esse processo de orientação, né, como você falou, a gente tem que ter esse olhar de despertar para a pessoa uma consciência corporal, mas assim, uma consciência ampla de todas as possibilidades que ela tem disponível, né, de tratamento, de prognóstico, né, auxiliar nesse sentido, né. Informação é poder, eu sempre falo. A gente toma decisões mais conscientes. Então, você sabe o que vai acontecer, você já está preparado, você sabe quais são os riscos, o que você pode melhorar, e daí você decide. E quanto mais informação, mais poder trocar informação com profissionais, né, da área de saúde, melhor você vai ter essa bagagem para tomar uma decisão, né? Que aí fica com o parceiro, fica uma decisão, às vezes, não individual, né? Sabe? Informação é poder, olha lá. Se eu conseguir fazer isso também, né? Tem uma outra coisa que eu estava vendo no site do COC, eu vou aproveitar aqui a live da Eva, a gente tem um tempinho, que é uma abordagem bastante interessante, que não aconteceu ainda aqui em Campinas, né, mas faz parte dessa campanha do Novembro Azul, né, que chama Sábado Sem Câncer, que vai ocorrer agora nesse dia 21, né, agora sábado, tá? No Centro de Oncologia aqui de Campinas, que é aqui em Barão Geraldo, que a gente sempre fala assim, ali atrás do Pão de Açúcar, né, tem essa referência. Mas as informações precisas, elas podem ser encontradas no campinas.com.br, nesse site, tá? E ele tem o objetivo, esse Sábado Sem Câncer, de atender 500 homens, de forma gratuita, né? Para fazer atendimentos, exames, biópsias, ressonância magnética, os exames todos. Então, é um conjunto de laboratórios que se reuniram para conceder, né, esse benefício de 500 pacientes, ou possíveis pacientes, para ajudar no diagnóstico, né? E como você falou, tem gente que às vezes não sabe nem o que é, se tem, onde está a próstata, né? Então, informar, divulgar e às vezes ter acesso, pelo menos a um atendimento é importante, né? Então, fica aí a dica das pessoas poderem, né, assim, divulgar também essa parte
Não sei quem que colocou Eve Nalva, quanta informação importante. Obrigada. Ah, foi legal. Obrigada. Que bom que vocês gostaram. E essa live vai ficar gravada. Então, assim, quem puder estar passando, porque assim, o nosso objetivo primário aí é a prevenção nesse sentido, né? Não existe uma grande prevenção, tem atuação da atividade física, de sempre manter um estado saudável, né? Mas a informação. E essa informação, quanto mais pessoas puderem ser atingidas por ela, melhor, né? É um papel que a gente está tentando fazer também, né, Eva? Começando. Começando. E sim, fisioterapeuta atua nessa área. A Eva tem especialização, tem a formação nisso, tem conhecimento de atuar. E é importante, é fundamental as pessoas saberem que isso também pode ser abordado por esses profissionais e que tem condições de serem bem acolhidos e bem orientados, né? Isso é importante. Com certeza. Eva, então, ó, nosso tempinho já foi, a gente cumpriu uma dívida que a gente fez lá no câncer de mama, né, na live do câncer de mama, que a gente ia fazer mais uma live. Então, não sei, acho que terão outras aí pela frente. A gente vai descobrir as outras ainda. Queria te agradecer muito, muito mesmo, porque, assim, a gente fala bastante do câncer de mama, tem essa visão, né, muito forte para ajudar as mulheres, mas que bom que tem o Novembro Azul, que a gente possa, né, também dar esse auxílio a essa outra parcela da população, né, e levar essa informação e ricas informações que você trouxe para a gente. Te agradeço muito, né, por ter colaborado aí com essa divulgação toda. Obrigada mesmo. Obrigadão. Obrigada eu. Gosto muito. E obrigada a todos que participaram aí com a gente, mandando os coraçõezinhos, mandando as informações, dando umas dicas aí, levanta o som, tá aqui, olha a luz, tá, beleza? Valeu mesmo. Então, boa noite a todos. Obrigada, Eva, mais uma vez. Então, até uma próxima. Obrigada. Tá bom? Obrigada. Boa noite a todos. Tchau, tchau. Tchau.